colostro é o primeiro leite produzido pela vaca após o nascimento do bezerro, e ele é obtido na primeira ordenha após o parto. Ele serve para transferência da imunidade durante as primeiras horas de vida e é essencial para a sobrevivência e desenvolvimento dos bezerros recém-nascidos. Além de transferir os anticorpos prontos e as células de defesa, o colostro é rico em hormônios e fatores de crescimento que ajudam a desenvolver o sistema digestivo mais rapidamente. Assim, ele consegue digerir e absorver com mais eficiência os nutrientes do leite e dos alimentos sólidos, como o concentrado e as forragens. Um colostro de alta qualidade ele deve apresentar 51 mg de anticorpos por ml de colostro. Mas como nem todos os produtores possuem o colostrômetro, que é o aparelho que mede essa quantidade de imunoglobina por ml, ele pode ser feita de forma indireta, que é analisando as características visuais. Geralmente, um bom colostro, ele apresenta uma cor amarelada, ele tem uma textura mais grossa e cremosa. É imprescindível que o produtor forneça o colostro de melhor qualidade nas primeiras 2 horas de vida do bezerro, e ele deve ser colostrado uma segunda vez antes das primeiras 12 horas de vida, porque à medida que o tempo passa, o intestino do animal ele perde eficiência em absorver os anticorpos e as células presentes no colostro. Para o gado de leite, não se pode deixar a bezerra mamar naturalmente no úbere, pois nada garante que ela vai ingerir a quantidade certa na hora certa de colostro. O certo é fornecer na mamadeira, porque é mais parecido com sugar no teto da mãe. Para fazer a colostragem usando a mamadeira, é importante que o produtor tenha alguns cuidados. O produtor deve lavar a mamadeira com detergente e água morna, colocando de molho em água com água sanitária e lavar em água corrente antes do uso. O produtor deve ordenhar a vaca completamente, fazendo higienização das tetas, da mesma forma que se faz para a produção de leite comercial. O produtor deve escolher colostro de vacas entre a segunda e a quarta lactação. As novilhas de primeira cria ou as vacas muito velhas possuem um colostro mais fraco. O produtor deve preferir colostro de vacas que produzem menos de 10 kg de colostro, porque quanto mais ela produz, mais ralo é o colostro. O produtor não deve utilizar colostro de vacas com mastite. A quantidade fornecida de colostro para os bezerros varia de acordo com o peso vivo do animal ao nascimento. Os que nascem com mais de 40 quilos devem receber 4 litros de colostro nas primeiras 2 horas e os mais leves devem receber entre 2,5 litros e 3 litros. A segunda colostragem, que deve ser feita nas primeiras 12 horas, é fornecida a quantidade de 2 a 3 litros para os bezerros acima de 40 quilos e cerca de 1 a 2 litros para os bezerros abaixo de 40 quilos. O produtor deve ter em sua propriedade o banco de colostro congelado. Ele deve congelar 1 litro de colostro em um saco plástico com capacidade para 3 litros. O descongelamento é feito com água morna. Só colostro de boa qualidade deve ser congelado. Os de média e fraca qualidade devem ser usados nas 2 primeiras semanas de vida do animal, substituindo o leite comercial. Essa prática de manejo ajuda a diminuir os casos de diarreia e os custos de produção dos bezerros. Muitos produtores de gado de leite de corte às vezes desconhecem o valor e a importância da cura da região umbilical imediatamente após o nascimento e de forma correta. Podemos chamar o cordão umbilical de linha da vida, porque antes do nascimento do bezerro, ele leva o oxigênio e todos os nutrientes que o feto precisa para se desenvolver. Após o nascimento, o cordão umbilical pode se tornar a linha da morte, caso a região umbilical não seja curada corretamente. Se a cura for tardia e mal feita, as estruturas que formam o cordão umbilical, veias, artérias e úraco, permanecerão abertas,
tornando-se portas de entrada para bactérias que irão causar infecções em diferentes locais do organismo do bezerro. A primeira causa de onfalites em uma fazenda é o fato de os bezerros não nascerem em um local limpo e seco, bem drenado, sem amontoados de esterco ou lama e com boa cobertura de gramíneas no solo. Muitas vezes o parto ocorre no curral, que é o local mais contaminado da fazenda e onde frequentemente podemos observar presença de excesso de fezes, lama ou muita umidade e matéria orgânica. A segunda causa mais comum de onfalites é a cura tardia e incorreta da região umbilical. Esta região deve ser curada em no máximo 2 horas após o nascimento, ou seja, antes mesmo da vaca terminar de lamber a cria, já deveríamos estar no piquete de maternidade para fazer a cura. O produtor deve mergulhar o coto do cordão umbilical e toda a pele da região do umbigo na solução de álcool iodado a 5% por 1 minuto, para que as estruturas do umbigo aspirem um pouco da solução. No período da seca, como o risco de contaminação é menor, deve-se realizar esse procedimento uma vez ao dia durante 3 dias seguidos. Nas águas, por causa do excesso de barro e de moscas, deve-se realizar a imersão 2 vezes ao dia durante 5 dias seguidos ou até que o coto do umbigo esteja completamente seco. As falhas na cura da região umbilical de um bezerro recém-nascido pode o deixar mais suscetível a onfalites, que causam muita dor, febre, deixando o bezerro prostrado e com menos apetite, o que compromete o seu desenvolvimento. Mas além de causar esses problemas externos, a infecção pode se espalhar pelo corpo do bezerro, causando problemas graves, como diarreia, pneumonia, poliartrite, que em muitos casos levam o animal à morte, além de aumentar a possibilidade de ocorrência da hernia umbilical. A diarreia é uma das principais doenças que acometem os bezerros recém-nascidos. Ela ocasiona grande perda de líquidos e eletrólitos corporais, causando desidratação e podendo evoluir para um choque hipovolêmico e até a morte por falência circulatória. A prevenção é feita através do fornecimento adequado de colostro e higiene do local. A pneumonia, que é o congestionamento dos alvéolos pulmonares, pode ser causada por 3 vias. Uma por vírus ou bactérias, outra causada pela aspiração de partículas da ração e a última pela ingestão do leite por falsa via. Evitar estabulação com muitos animais, evitar instalações mal ventiladas e úmidas, fazer uma boa colostragem e uma boa cura do umbigo são elementos essenciais para a prevenção dessa doença em bezerros recém-nascidos. A onfalite é uma doença causada por bactérias e caracteriza-se pelo aumento no volume do umbigo do animal. A evolução dessa doença pode causar hepatite, pneumonia, miíase, poliartrite, dentre outras. A principal forma de prevenção é a correta cura do umbigo do animal, que deve ser feita através de limpeza do local. A tristeza bovina é um complexo de doenças causadas por 2 agentes diferentes, a babesiose e a anaplasmose. Ambas são transmitidas pela saliva do carrapato. Essa doença é caracterizada pela apatia, a falta de apetite do animal, o amarelecimento da mucosa ocular e, nas fêmeas, o amarelecimento da mucosa vaginal. O principal tratamento é fazer a administração de um colostro de qualidade, já que esse tem os anticorpos necessários para transferir para o animal imunidade contra essa doença. Assim, todas as boas práticas de manejo associadas são essenciais para um bom desenvolvimento do rebanho, evitando perdas e garantindo uma boa produtividade.